A gente vai dar início a esse nosso conteúdo de hoje sobre relacionamentos. E assim, né, gente? O que a gente vai falar aqui vai ser bastante direcionado para esse momento de quarentena, de distanciamento social, um momento onde muitas famílias estão convivendo muito mais tempo do que de costume dentro de casa. Mas tudo que vai ser falado aqui vai servir para a tua vida para sempre. Tu vai poder usar todos esses passos em todas as tuas relações, sejam profissionais, sejam pessoais. E o mais interessante é que a gente costuma medir a nossa qualidade de vida, ou talvez até o nosso nível de felicidade pelos nossos relacionamentos. A gente cansa de ver pessoas aí que por vezes estão bem sucedidas na carreira, né, estão com as outras áreas da vida bem resolvida, mas se elas estão infelizes nos seus relacionamentos, se elas não participam de relacionamentos que sejam construtivos, que nutrem ela enquanto ser humano, geralmente é uma pessoa que não está plenamente feliz, né, que não está com uma boa qualidade de vida. Então, os relacionamentos, eles são determinantes. Tem um guru que eu sigo, que eu leio, que é o Sri Prem Baba, que ele diz o seguinte: se a vida é uma escola, os relacionamentos são a nossa faculdade. Porque é na hora que eu me defronto com o outro, que eu me vejo através do outro, é que realmente os aprendizados começam a acontecer. Eu existo em relação ao outro. Nós, enquanto seres humanos, seres coletivos, existimos em relação uns aos outros, né? Então, realmente, os relacionamentos são a nossa faculdade e hoje a gente vai dar aí, ó, largos passos nessas matérias, né, Eveline? E a gente escolheu com muito carinho começar esse webinar, porque ele é muito especial para nós, né? Porque ele fecha esse ciclo com um vídeo que a gente quer passar para vocês, um vídeo para trazer uma reflexão exatamente sobre isso, sobre relacionamentos, sobre a nossa vida, tá? Então, vou compartilhar aqui. Nunca falamos tanto, né? E o que importa nessa vida, nunca falamos tanto de morte, né, gente? A nível nacional, como temos falado hoje. Então é bom a gente pensar o que a gente está fazendo em vida aí, que vai nos levar a ter boas recordações lá na frente. Vamos lá, então, dando play, ok. Soubesse que eu ia morrer sem ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida. Acho que já fui injusto, sim, entende? E não gostaria de ser novamente antes da minha ida. Ter viajado bastante e de não ter feito tudo que podia para minha filha. As pessoas geralmente fazem com outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas... E agora? Vou botar de novo. Continua travado. Deu a tela grande, né? Aham. Quem sabe compartilha de novo e de repente não deixa a tela inteira? Talvez, tem como? Vamos ver se ele... Vamos de novo. E eu aí acho só que marco... pode ser mais a internet mesmo. Porque a qualidade da imagem está prejudicada. Vamos tentar mais uma vez? Vamos, porque a mensagem ela é muito boa, né? Não ter viajado bastante e de não ter feito tudo que podia para minha filha. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso.
e aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Dava muita atenção ao serviço e a família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. O maior arrependimento é de não falar as coisas quando tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, se eu tivesse dito que eu amava. Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto. As relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais, né? Tento fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são o grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Pro momento de hoje, se a gente não tá doente e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder. Ok. Muito bem. Não foi um vídeo, foi um áudio. Áudio. Um áudio com imagem, né, meninas? Uma imagem travada. A gente promete que disponibiliza esse vídeo para vocês. Ele é um vídeo bastante simples, né? É um vídeo onde uma médica que trabalha especificamente com pessoas com doenças terminais, né, que estão aí se preparando para fazer a passagem, né? E ela traz aí a entrevista sobre os 5 maiores arrependimentos que geralmente seres humanos têm, né, ao final da sua jornada. E a gente pode perceber que quase todos eles têm a ver com as relações interpessoais. Geralmente a gente se arrepende de não ter passado mais tempo com as pessoas que amamos, de não ter passado mais tempo com os amigos, de ter trabalhado tanto, de não ter falado o que sentia, de não ter ajudado alguém. Então, basicamente, a nossa existência, o propósito da nossa existência, ele se traduz nos relacionamentos. E por isso que eu dou os parabéns para cada uma de vocês que está aqui hoje, muitas depois de um dia turbulento de trabalho em casa, de trabalho no seu negócio, na empresa de alguém, home office, enfim, e está aqui realmente investindo no seu desenvolvimento pessoal para ter relacionamentos melhores, porque não é só a gente que ganha, né? Todas as pessoas que nos cercam ganham quando a gente melhora a nossa forma de se relacionar. É verdade. E esse é um exercício constante, né? E tudo que a gente for passar aqui para vocês hoje tem que ser colocado em prática para gerar resultados para vocês. Assim como tudo que a gente falou ao longo desses webinários, da maratona de lives que a gente fez, a gente sempre bateu muito nessa tecla, né? Porque ouvir, é muito bonito, é muito fácil a teoria. O desafio se encontra quando eu vou colocar em prática o que eu aprendi sobre, por exemplo, ouvir na essência. Ouvir com a intenção de entender e não com a intenção de responder,
né? Então, isso tudo requer da gente um esforço, né? De ouvir, aprender, seja numa live, seja num webinar, seja em qualquer uma palestra, num curso presencial. O desafio está em colocar em prática este conhecimento. Aí sim você terá retornos e você vai ter melhoria nos seus relacionamentos e em várias outras áreas da vida, porque quando a gente fala, principalmente a gente fala de relacionamentos, gente, e quando a gente fala que interfere em tudo na nossa vida, é verdade mesmo, porque quando a gente melhora os nossos relacionamentos interpessoais, isso afeta tanto a área familiar quanto a nossa área profissional. E quem aqui nunca teve ou tem algum probleminha de relacionamento no trabalho também, né? Em casa, às vezes, é mais comum, mas no trabalho também tem, né? Sempre tem aquela colega ou aquela pessoa que para ti é mais desafiadora, né? Tem aquela coisa assim, o santo não bateu. É com estas pessoas que a gente, inclusive, te desafia a praticar as coisas que você vai aprender ou vai ler, vai estudar. Te desafia com essas pessoas que hoje para ti demonstram aí um maior grau de dificuldade, porque se tu conseguir melhorar com essa, as outras todas serão muito mais fáceis e tu vai com certeza ter resultados muito melhores na tua vida. Gurias, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje, vocês estão tendo mais dificuldade nos relacionamentos dentro da própria casa do que antes da quarentena? Se sim, levantem a mão. Sim? Aí algumas não levantaram, então não estão tendo mais dificuldades. Eu não sei se isso é bom, porque de repente já tinha dificuldades, as dificuldades continuam as mesmas, né? Ou se isso é bom e realmente tinha dificuldades antes e agora melhorou. Que bom, né? Que bom. A gente vai trazer muitos exemplos. Marielle levantaram a mãozinha aqui pelo aplicativo. Ótimo. E muitas de nós estão enfrentando os problemas de relacionamento mais graves com aquelas pessoas que nos são mais caras. Porque se eu tenho um problema com uma colega de trabalho, claro que isso me chateia. Claro que isso pode, no meu dia a dia, até impactar na minha produtividade. Mas se eu tenho um problema de relacionamento com filho, com marido, com mãe, com irmã, com certeza isso dói muito mais. E é aí que muitas vezes existem tantas coisas relacionadas à minha história de vida, às minhas experiências, a toda a bagagem que eu trago, que é muito mais difícil, às vezes, de eu resolver essas questões de relacionamento com as pessoas da minha família, né? Porque são muitas questões que envolvem quando a gente fala de família. Então, eu começo a compartilhar aqui com vocês, gurias, já o nosso... E estas questões, né, Samia, elas estão muito ligadas também a um histórico que já tem, né, dessas brigas familiares. Muito provavelmente, hoje, o que te tira do prumo em relação a uma mãe, a irmã, ao marido, são coisas que já se repetem, que já têm um histórico, né? E quando a gente acaba, por vezes, discutindo e explodindo, muitas vezes é a gota d'água de uma série de acontecimentos, uma série de situações que aconteceram, e aí tu resolveu, naquele momento, tu não aguentou mais e acaba discutindo, ou acaba, né, às vezes, conversando com o assunto, nem sempre é discussão, às vezes é uma DR construtiva mesmo, né? Mas realmente, como a Sami falou, quando os relacionamentos interpessoais dentro de casa estão abalados, isso interfere em outras áreas da nossa vida também, né? O nosso conselho, né, é que sempre tu comece resolvendo dentro para depois resolver fora. Porque tudo que acontece na nossa vida é relacionado ao nosso sistema familiar. Geralmente, as relações que nós temos dentro de casa, elas são reproduzidas nos outros ambientes em que a gente se insere. Muitas de vocês já devem ter ouvido falar em constelações familiares, né? Então, esses papéis que existem na minha família, eles acabam sendo repetidos nos outros sistemas nos quais eu participo,
né? Então, se eu realmente tenho dificuldade dentro da minha casa de comunicar com alguém, provavelmente lá no meu grupo de trabalho, no meu grupo de amigas, vai ter alguém que vai estar representando esse papel de uma pessoa com a qual eu tenho dificuldade de me comunicar. Então, começa a resolver dentro da tua casa, melhorar as relações dentro da tua casa, e que depois vai ficar muito mais fácil tu melhorar os relacionamentos fora. Talvez tu já esteja aí numa fase de, meus relacionamentos em casa, familiares, são maravilhosos, então agora eu tô pronta já para trabalhar mais nos relacionamentos de fora. Beleza, também. Cada uma tem o seu momento, né? Tem a sua fase. Mas observa isso. E quando a gente fala de relacionamentos dentro de casa, não é tão especificamente em relação a esse momento de quarentena, né? Que é só de quem mora contigo, mas de quem faz parte da tua família. Sempre que tiver alguém que é importante no teu sistema familiar, que esteja sendo negado, excluído, com quem tu não fale, com quem tu brigou, com quem tu tem uma situação de muita mágoa ou mal resolvida, isso vai continuar reverberando dentro de ti. E isso vai se manifestar em outras áreas da tua vida. Então é muito importante, por mais dolorido que seja, que tu trabalhe nessas questões, que tu olhe para isso, porque essa conta, mais cedo ou mais tarde, ela chega. Tá bem, gurias? E aqui já vai o nosso primeiro passo, a primeira dica para a gente começar a trabalhar os nossos relacionamentos. Eu gostaria que vocês pensassem agora em uma pessoa com quem vocês querem verdadeiramente melhorar o relacionamento de vocês. Pode ser uma pessoa bastante próxima, com quem tu já tenha um bom relacionamento, mas que possa ser melhor, né? Pode ser alguém com quem tu tenha conflitos com frequência, pode ser alguém que durante esse período de isolamento social o relacionamento tenha piorado, a comunicação tenha ficado difícil. Pensa numa pessoa agora. Isso vai facilitar bastante aqui o nosso aprendizado. Se for, por exemplo, o teu marido, né, a pessoa que é tua companheira dentro de casa, lembra por que tu escolheu essa pessoa? Quais eram as características que faziam com que tu admirasse, com que tu quisesse estar perto dela? Que qualidades essa pessoa tem? Pensa, se for teu filho, se for um outro familiar, um amigo, um colega. Quais são as qualidades dessa pessoa? De que forma essa pessoa contribui para ti na tua vida? Como ela é importante no teu sistema, no teu dia a dia? E por que é importante tu te relacionar melhor com ela? Geralmente, quando nós começamos a ter problemas, né, de relacionamento, nós tendemos a enxergar só os defeitos das pessoas, né, Eve? Nos tornamos muito mais críticos. E principalmente eu acho que a quarentena intensificou bastante isso, né? Porque, por exemplo, se tu já te irritava que aquela pessoa ficava muito tempo no celular, hoje, por estar convivendo mais tempo com aquela pessoa, tu vê mais vezes esse comportamento se repetindo e mais facilmente tu te irrita, né? Se tu te irrita que a pessoa não deixa a toalha molhada em cima da cama, né? Uma coisa que não acontece, né, meninas? Imagina, coisa desconhecida nossa aqui, né? Tá travado aí para vocês? Estão me ouvindo bem? Eu acho que o teu de vez em quando dá uma travadinha, mas o teu áudio continuou. Então tá bom. Bom, aquela toalha em cima da cama, que talvez antes, por estar numa rotina de trabalho mais intensa, ou tu passava mais batido, né? E não via tanto, ou se via, poxa, eu já estou cansado do trabalho, eu não vou discutir agora por causa de uma toalha em cima da cama. Mas agora, em casa, tem muita gente ainda, muita gente que eu conheço, que está trabalhando em home office, né? E são os dois em casa. E aí, mais frequentemente, a gente acaba vendo aquela toalha em cima da cama. E aí, se tu te irrita com uma toalha em cima da cama, isso pode ser um estupim, né? Um gatilho ali para que tu comece uma discussão ou que tu realmente comece a implicar com aquela pessoa, né, em vários outros aspectos, mas não é nem tanto só pelos outros, mas é porque é uma junção de várias coisas que vão acontecendo no dia a dia. Foi uma toalha molhada, foi o copo que não deixou em cima da mesa, não botou na pia, que depois a gente vai falar melhor sobre isso, né? Foi algo que era para ter feito de uma forma e a pessoa fez de outra. E aí, o que acontece?
Quando a gente começa a olhar para tudo isso, é muito fácil a gente esquecer quais são as qualidades dessa pessoa. Ela continua tendo muitas qualidades, né? Eu sei que nesse momento, às vezes, é difícil de olhar para isso. E esse é o nosso primeiro desafio, esse é o nosso primeiro passo. A gente vai te convidar, quem tiver papel e caneta, que puder pegar aí, já anota agora, de 5 a 10, né? Porque eu sei que essa pessoa que convive contigo tem muito mais qualidades do que 5 ou 10, né? Mas aqui a gente vai ser boazinha, a gente vai pedir para te escrever só 5 ou 10 qualidades, características ou vantagens em ter aquela pessoa ao teu lado. Tudo que te fizer bem, que te der uma boa sensação, né? Então, escolhe essa pessoa, como a Sam falou, e escreve aí para ti. Ah, posso digitar no celular? Pode, mas o ideal é você praticar e realmente escrever isso de alguma forma, porque tu pode consultar isso quando algo acontecer, algo te tirar do sério, você novamente dá essa consultada, essa olhadinha aí nessa tua listinha de qualidades aí, que isso vai te fazer te manter mais tranquila. Bom, isso aconteceu, mas em compensação tem isso, isso, aquilo, que ele também é, que ela também é, que faz eu me acalmar, entender e ser empático a ponto de conseguir lidar melhor com a situação aí que tem à frente. A gente precisa fazer com que os nossos relacionamentos sejam produtivos, sejam frutíferos, sejam nutritivos para mim e para o outro. E o que vai fazer esse relacionamento funcionar é aquilo que a gente tem de bom, que o outro tem de bom, que são os motivos que nos uniram, né? A gente se atrai geralmente por aquilo que a gente admira no outro, pelas qualidades que o outro tem. Também a gente entende as vulnerabilidades e acaba também amando essas vulnerabilidades do outro, né? Mas é importante que a gente lembre que o outro, ele não é essas pequenas coisas do dia a dia, que ele é muito mais do que isso. Então, lembra, traz para consciência tudo de bom que essa pessoa que tu tem dificuldade de relacionamento hoje tem, faz, de que forma essa pessoa contribui na tua vida. Porque se ela não contribuísse, não haveria razão para ela permanecer contigo nessa caminhada, né? Exceto um colega de trabalho que talvez a gente não tenha opção aí, né, de trocar ou não, e aí talvez seja um momento onde realmente a gente vai ter que se trabalhar muito mais, né? Mas de alguma forma esse colega de trabalho ele contribui contigo. Tem coisas boas que a presença dele proporciona, senão talvez ele não estivesse nem na empresa, né? Então observa, traz para a consciência. Uma coisa que a PNL sempre nos mostra, o coaching também. Tudo aquilo onde tu põe luz, onde tu ilumina, aquilo aumenta, aquilo cresce, é só aquilo que a gente enxerga. Se eu só fico olhando com o radar ligado para os comportamentos, para as coisas que a pessoa fala, que ela faz de errado, vai parecer que a pessoa é horrível. Né? E daqui a pouco eu chego num ponto de não aguento mais esse ser humano. E é assim que muitas vezes os casais, né, resolvem romper a relação. E aí se afastam, e aí perdem, né? Se distanciam dessas coisas pequenas do dia a dia, que são irrelevantes na maioria das vezes. E o que fica? A pessoa, a essência, as qualidades, os momentos bons. Então, esse momento de tu listar essas qualidades dessa pessoa com quem tu quer te relacionar melhor, é para isso. É para te distanciar das coisas pequenas, das coisas que podem ser resolvidas no dia a dia e te aproximar da essência daquela pessoa, daquilo que realmente faz ela fazer parte da tua vida. Faz sentido isso para vocês, gurias? Se sim, levanta a mãozinha aí que eu quero ver. É aquela coisa, né? Quando a gente compra o carro novo, Deus o livre. A gente vai lá e lava toda hora e pule, fica chateada até quando o pneu suja. É que nem relação, né? Aí a gente, no início, a gente leva a revisão de tantos mil quilômetros, revisão de tantos mil quilômetros, Deus livre. Depois de um tempo, o carro vai ficando velho, aquele encantamento vai passando e a gente só vai fazer manutenção quando? Quando estraga. Quando deu M. Aí é tarde. A gente precisa continuar nutrindo esses relacionamentos, nos lembrando o que nos fez nos apaixonar por aquela pessoa. O que nos fez comprar esse carro aí que a gente levou para dentro de casa. Tá bem?
Boa. Agora a gente vai passar para o segundo passo, gurias. E esse passo é assim, ó. Atenção, porque aqui nós vamos trazer coisas muito importantes da programação neurolinguística. Tá bem? Eu ouso dizer que o segundo passo e o quinto passo são os mais importantes de toda essa nossa conversa. Então, fica ligada, fica atenta. Quer tirar um print da tela, tu tira, né? Depois a gente vai dar um jeitinho de disponibilizar isso aqui para vocês, porque se vocês entenderem essas coisas que a gente vai falar agora, tenho certeza que vai ser mágico na vida de vocês. Por isso que a PNL tem essa fama, né, de ser quase uma magia. Porque é mágico, gente. Quando a gente entende como as coisas funcionam na nossa cabeça, na cabeça dos outros, a gente pode fazer milagres. Só apertando os poucos parafusinhos, fazendo pequenas reprogramações. Tá bem? Posso compartilhar já a tela, Ivy? Pode. Sim? Então, vamos lá. Vamos para o nosso segundo passo. E aí a Ivy vai começar a falar desse passo e a gente vai passar para a próxima tela. Se claro, né? Aí. 1, 2. Aí. Vamos lá. Vamos lá. O passo 2, como a Sami falou, a gente vai te fazer um convite a analisar o que o outro faz que te incomoda. Quem está com lápis e papel na mão aí, que eu vi que a mulherada foi buscar o papel para anotar, pode anotar. Qual é o comportamento específico que essa pessoa tem que te incomoda, que te tira do sério? Eu dei alguns exemplos aqui brincando, né? Da toalha na mesa, muito tempo no celular, né? Não lava a louça, enfim, coisas do dia a dia, tá, gurias? Coisas que a gente vive lá, os desafios que tu encontra, tá? Então, vamos lá. Escreve aí e percebe se esses comportamentos, eles são apenas comportamentos ou se eles são características, fazem parte da identidade de cada pessoa, daquela pessoa. Vamos lá. Primeiro eu vou dar um outro exemplo e depois a gente vai voltar para o exemplo do dia a dia com esta pessoa aí que tu está buscando. Digamos que o teu filho, ele não foi bem na prova de matemática, né? Ele teve um comportamento de tirar uma nota ruim, né? Ele não estudou e às vezes a gente pode colocar isso na identidade dele, dizendo que ele não é bom em matemática. Ele não é bom em exatas. Ele ele é das humanas. E a gente coloca, quando a gente diz que a pessoa é alguma coisa, tá a nível de identidade, que a Sami já vai mostrar aí os níveis neurológicos, né, Sami? Mas está em nível de identidade. Agora percebam que não ir bem na prova de matemática é um comportamento. E nós temos que conversar com aquela pessoa sobre aquele comportamento específico, não linkando exatamente à identidade. Porque o comportamento dele em relação àquela prova não necessariamente é que ele não é bom em exatas, ou ele só é bom em humanas, ou ele não gosta disso ou daquilo. Tem a ver com o comportamento de não ter estudado, tem a ver com o comportamento de ter conversado na sala de aula e não ter prestado atenção na matéria. Então, percebam que quando a gente vai falar sobre um comportamento da outra pessoa que nos irrita, é muito importante a gente perceber que comportamento tem que ser tratado como comportamento e não como a pessoa é aquilo. Ela não fez aquilo dentro do prazo estipulado, a gente, mas tu é muito devagar. Ai, tu é lerdo, né? Ai, tu é
desastrada. A pessoa tem um comportamento inadequado e nós já taxamos ela como uma identidade muitas vezes negativa e pejorativa, e a pessoa, principalmente quando somos criança, a gente absorve isso para a nossa identidade. E eu passo a achar que eu sou desastrada, porque desde que eu me conheço por gente, eu ouço a minha mãe e o meu pai dizerem que eu sou desastrada. E nós vamos construindo esta identidade, mas foi em função de um comportamento. A programação neurolinguística traz, né, Sami, os níveis neurológicos ou níveis lógicos que a Sami vai mostrar para vocês, que é uma pirâmide onde mostra que ali são níveis diferentes e um age sobre o outro. Então, pode botar aí para nós, Sami. Isso aí. E o que é importante, né? É a gente questionar o que a pessoa faz que de alguma forma nos afeta negativamente. É o jeito que ela fala, é a expressão facial, é a expressão corporal que ela apresenta em determinado momento, é um comportamento que se repete, é uma capacidade que ela não tem, e aí eu fico exigindo que ela tenha uma capacidade de fazer uma coisa que ela não sabe fazer, que ela não faz. Né? O que me irrita são os valores que aquela pessoa tem, ela valoriza coisas que eu não acho importante, e aí a gente entra em conflito por causa das diferenças de valores. O que é que te incomoda? Geralmente, quando a gente está falando de relacionamentos interpessoais, dessas pessoas que convivem com a gente, que são muito próximas, as diferenças maiores, elas acabam sendo a respeito do comportamento. Existem diferenças de valores entre as pessoas que moram juntas? Sim, principalmente entre o marido e a mulher, né? Entre o companheiro e a companheira, porque eles vêm de famílias diferentes, né? Tem histórias pregressas, tem toda uma construção da sua experiência subjetiva que formou o modelo deles mental, a forma como eles agem, como eles pensam, como eles processam as coisas. E geralmente quando essas duas pessoas se unem, né, para morar juntas, elas acabam formando, né, um caminho do meio aí, ajustando seus valores, suas crenças para construir, né, essa nova história, essa nova família. Então, o mais comum é a gente ver as pessoas tendo problemas de relacionamento pelo tipo de comportamento, é o que a pessoa faz, é pelo que ela fez que a gente discute, que a gente briga no geral do dia a dia, né? É pelas diferenças nesse sentido. E o que a PNL nos traz a respeito disso, né? Teve Opa! Deixa eu botar aqui. Cadê meus níveis lógicos? Ah, peraí. Eu botei a outra aqui. Vou botar aqui onde tem nossos níveis lógicos. Muito bem. E essa aqui é uma pirâmide que ela foi sugerida, né? Foi construída por um cara chamado Robert Dilts, que é um dos pais aí da programação neurolinguística, né? Que trabalhou junto lá com o Richard Bandler, com o John Grinder, que foram os dois primeiros grandes idealizadores da programação neurolinguística. E ele montou essa pirâmide, né, que é chamada de níveis neurológicos ou de níveis lógicos, onde mostram todos os níveis aonde a gente pode ter transformação. E aí, o nível mais inferior, que é o nível de ambiente, né, que é o nível mais facilmente de ser modificado, que é o roxinho ali abaixo, representa o contexto, o quando, o onde, a situação. Vamos pegar aqui um exemplo de um casal, né? É comum as mulheres dizerem assim, eu não consigo conversar com meu marido, ele não me escuta, a gente no dia a dia não tem mais aquele romance dentro de casa. Aí a gente sai para um restaurante, vai jantar, só os dois, geralmente o que acontece? A gente consegue conversar, a gente resgata aquele romance, ele me ouve, a gente fala de coisas que em casa geralmente a gente não fala. Né? E o que mudou nessa situação? O marido e a mulher são os mesmos. Mudou o ambiente. Então, quando eu modifico o local, a situação, o quando eu faço alguma coisa, me relaciono com alguém, eu também posso mudar a forma como essa relação se dá. Né? Eu posso ter um tipo de relacionamento com uma pessoa dentro do ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho, na vida pessoal, eu tenho com ela um outro tipo de relacionamento.
As pessoas são as mesmas, mas o ambiente mudou. Então, é o primeiro nível onde eu posso ter uma mudança. A Eve trouxe um exemplo do aluno que foi mal em matemática. A gente vê isso nas crianças, né? Indo mal numa determinada matéria e, às vezes, basta o professor trocar de lugar, ou dentro da sala de aula, ou a gente arrumar um espacinho para a criança estudar em casa, ou, às vezes, até trocar de escola, que esse problema de ir bem nas matérias se resolve. E o que mudou? Foi o ambiente. Eu apenas mudei o contexto daquela criança e ela teve um resultado diferente. Agora, pode ser também que o que interfira nos relacionamentos é o comportamento, é o que a pessoa faz, né? Então, tem coisas que as pessoas fazem que são muito no modo automático, muitas vezes, e que nos incomodam, que nos afetam, né? E assim como tem coisas que nós fazemos que afetam os outros, que incomodam os outros. E isso está relacionado ao comportamento, às ações. E aí aqui, mais uma vez, a gente tem que entender o que é que a pessoa faz que cria conflito entre nós. Que comportamento é esse? Porque se eu consigo identificar o comportamento, eu consigo agir em cima dele, eu consigo ser pontual. Porque às vezes eu coloco assim, pá, mas aí o meu marido ele faz tudo errado, ele não faz nada em casa. Bom, o que é importante para o teu marido fazer em casa? Porque de repente tem coisas que tu nem quer que ele faça, que tu prefere fazer da tua forma. Que comportamento é esse que tu quer que a pessoa tenha, que ela não está tendo? Ou que comportamento é esse que a pessoa tem que tu não quer mais que ela tenha? Que de alguma forma interfere, que te prejudica. Identifica isso, ok? É o segundo nível, é o segundo passo. Depois, no terceiro nível, vem as capacidades, que é como a pessoa faz o que ela faz. E aqui também, muitas vezes, existem conflitos, porque cada um tem um jeito de fazer as coisas, né? Eu e o meu marido, nós educamos os nossos filhos, mas cada um tem uma forma diferente de ensinar limites. Por exemplo, quando a minha filha pequenininha, né, eu tenho uma de 6 aninhos, ela quer fazer alguma coisa que não pode, eu digo para ela assim, não faz isso, filha, tu pode te machucar, pode acontecer isso e aquele outro. Já o meu marido, o que ele prefere fazer? Filha, olha só, vem cá, vamos brincar daquilo lá, ó, vem, aqui tá mais legal. Ele muda o foco ali da situação. Das duas maneiras, a criança não fez aquilo que ela não poderia fazer, que poderia ser prejudicial. Mas da maneira dele, ele tirou o foco e na minha, eu disse que não, expliquei o porquê. Eu acho que a minha maneira é a certa. E ele acha que a maneira dele é a certa. É a forma como a gente faz as coisas, né? Baseado nas nossas capacidades, nos recursos que a gente tem, naquilo que a gente sabe, nos nossos conhecimentos. E aqui também nas capacidades entram muitas vezes os recursos internos, né, Eve? Não, e sabe que eu lembrei de um outro exemplo, Sami, que a gente até falou num outro webinar, sobre o como, às vezes, é a forma como a pessoa faz a coisa que faz diferente de ti, no caso do exemplo que tu deu da educação, mas às vezes pode ser sobre a limpeza da casa, né? Sobre como varrer. Eu acho que a casa fica muito mais limpa se varrer de dentro para fora, né? A cozinha ali de um lado para o outro, e já a minha irmã, a minha filha, o meu marido, ou qualquer pessoa que você esteja convivendo, acha que fica melhor no outro sentido. E muitas vezes o conflito, gente, se dá pela estratégia, pelo como, pela preferência, como um prefere, como o outro prefere, porque o resultado final tá tudo certo, ficou limpo, sabe? Nesse exemplo de varrer, né? Ficou limpo, ficou tudo certo, mas as discussões, elas estão muito a nível do como eu prefiro fazer e como o outro prefere fazer. E aí já gera uma discussão. Lavar a louça, eu gosto de primeiro ensaboar tudo para depois enxaguar, e a outra pessoa não gosta, aí fica lá dizendo, porque daí demora, porque tu gasta mais água. E aí, gente, a convivência na quarentena, qualquer motivo é motivo já para discussão. E quando vai ver, a gente está discutindo por causa da toalha molhada, por causa do jeito de lavar louça, por causa do jeito de educar os filhos, em função do trabalho, é muito tempo no celular. E aí vocês vão vendo que tem muitas coisas no nosso cotidiano que colaboram para estarmos em constante conflitos com essas pessoas. Mas agora a gente está entendendo aqui com essa pirâmide que dá para a gente separar
comportamentos, dá para a gente ser empático e também dá para a gente entender como a gente vai mudar isso e como a gente consegue colocar isso em prática, né? É isso aí. E quando a gente fala de capacidades, a gente também fala de recursos internos, por exemplo, recursos emocionais, né? Quando eu me deparo com uma situação como a quarentena, eu posso reagir de uma forma, com tranquilidade, tentando me readaptar, né? Sabendo que fácil não é para ninguém, mas eu vou levando as coisas. Já outra pessoa que mora comigo, pode ser que ela paralise, pode ser que ela fique irritada, pode ser que ela perca a paciência rapidamente com as crianças, e isso tem a ver com as capacidades que nós temos, né? E aí também é importante nós entendermos que eu não posso exigir do outro algo que ele não tem para dar. Mas eu preciso entender também que se tem ali uma capacidade faltando, no caso uma capacidade emocional, por exemplo, eu posso conversar com o outro sobre isso, né? E dizer assim, olha só, essa situação que aconteceu hoje, tu acha que o que tu podia fazer de diferente? Né? As crianças também estão passando por um momento de muita mudança. Conversa, faz o outro trazer para a consciência, né, a forma como ele está lidando com as coisas, que talvez a gente já tenha aí um grande passo, né, para essa resolução de questões do relacionamento, né? Outro nível bastante importante, que também traz muita divergência, que também atrapalha muitos relacionamentos, são as diferenças de valores pessoais, ou seja, as crenças que as pessoas têm. As crenças são os nossos porquês, elas representam os nossos limites. Eu acredito que eu tenho que fazer isso assim, porque aquilo, porque a minha mãe me ensinou, porque eu sempre fiz assim, porque eu acredito que o resultado vai ser esse. Isso é o que eu acredito, é uma crença minha. E às vezes a gente quer que a pessoa mude as suas crenças, né? E isso é muito difícil. A gente tem que entender quais são as crenças dela, né? No porquê que ela faz a coisa do jeito que ela faz. Por que ela age assim? O que está por trás desse agir dessa forma? Se posicionar dessa forma? O que ela aprendeu lá com a família dela sobre relação com a esposa, com filhos, sobre relação com o trabalho, sobre como lidar com as coisas no dia a dia, dentro de casa? Essas são crenças que cada um traz consigo. E nesse momento também a gente pode ter aí desentendimentos. Então percebe que conjunto de valores está por trás de tudo que a pessoa faz, das decisões que ela toma, né? Existem bases, existem fundamentos. E essas bases, esses fundamentos, a gente não muda assim de uma hora para outra, né? É preciso de um processo ou às vezes uma situação de alto impacto, né? Que realmente faz a pessoa transformar uma crença. Mas a gente tem que entender que as crenças são um nível e às vezes a mudança que eu quero na pessoa vai exigir nela uma mudança de crenças. E para que uma pessoa mude as suas crenças, ela precisa ou passar por uma situação que realmente impacte ela, ao ponto dela ressignificar aquela situação e adotar uma nova crença, ou simplesmente ela possa querer trabalhar nisso. Não, essa crença que eu tenho, isso não me ajuda, isso me atrapalha, a minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, mas isso não é legal. Eu sempre acreditei nisso, mas hoje isso não tá me ajudando, está me atrapalhando, então eu quero mudar. Mas aí isso tem a ver com a pessoa, né? E não com a gente querer que ela mude, porque para ela os valores dela são os melhores, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, essa pessoa não tem valores. Todas as pessoas têm muitos valores. Nós somos formados por um grande conjunto de crenças, só que os valores dessa pessoa são diferentes dos meus, e os meus não são melhores do que o teu, nem do que o de ninguém. E aí a gente precisa entender que quando a nossa discussão é a nível de crença, o furo é mais embaixo. A gente tem que olhar para a história dessa pessoa. Acima do nível de crenças existe a identidade, que a Eve trouxe muito bem aqui, falando de como muitas vezes a gente desloca uma situação que tem a ver com comportamento para a identidade da pessoa. Pensem como isso é prejudicial. Aí, porque um dia uma pessoa estava nervosa e ela pegou e falou assim, fica quieta. Eu digo, porque tu é um mal educado. Pronto. Aquilo ali já foi para a identidade da pessoa. E aí, tudo que a pessoa faz, eu penso, um mal educado mesmo, aquele rótulo. E daqui a pouco, até a pessoa, de tanto ouvir isso, já está acreditando que realmente ela é aquilo.
Então, a gente precisa separar o que é comportamento do que é identidade. Quando o nosso filho não estuda, ou quando ele faz uma coisa errada, ele bagunça a casa, ele quebra alguma coisa, são comportamentos, não é quem ele é. Ele não nasceu fadado a levar aquilo com ele a vida inteira. São comportamentos, e isso é muito mais fácil para a gente lidar, porque a gente pode atuar em cima desses comportamentos. Eu acho que esse, Sami, o grande desafio nos relacionamentos é não julgar o comportamento daquela pessoa levando para a identidade. Porque é muito comum a gente julgar ou repreender aquela pessoa dizendo que ela é aquilo. Ou ela é mal educada, ou ela é grosseira, ou ela é... A gente sai rotulando a nível de identidade. O que nós recomendamos para você aqui, de acordo com a programação neurolinguística? Fale com aquela pessoa sobre aquele comportamento. Bom, este comportamento não está adequado para esse momento, para essa situação. O que a gente pode rever aqui? Como tu pode fazer diferente? Porque este teu comportamento me deixou chateada. Só que a gente não diz que é aquele comportamento, a gente sai julgando a pessoa, mas tu é um grosseiro. Em vez de dizer, este comportamento que tu teve, que foi, na tua visão, foi uma grosseria, né? Este comportamento que tu teve me deixou chateada, eu fiquei triste, gostaria que tu fizesse diferente da próxima vez, né? Isso, gente, tem muito mais assertividade do que qualquer julgamento que tu vai fazer sobre a pessoa. Porque muito provavelmente a pessoa vai se ofender com o teu julgamento e a tendência é só aumentar os conflitos. Tá fazendo sentido para vocês, gurias? Estamos juntas? Sim. E no topo da pirâmide se encontra o legado, a visão, né? Quem mais é impactado por tudo que nós fazemos, né? Aqui no topo da pirâmide está esse todo muito maior ao qual nós pertencemos, né? Que tem a ver com o nosso propósito, com a nossa missão de vida, muitas vezes, né? E essa pirâmide a gente trouxe aqui para vocês, claro, não é uma coisa tão simples de entender, né? Mas a gente consegue perceber que a gente pode fazer mudança em todos os níveis. De repente eu reclamo que uma determinada pessoa não me escuta, mas em algum ambiente ela te escuta, provavelmente. Talvez quando tu queira uma atenção especial dela, muda de ambiente. Talvez seja uma questão de comportamento mesmo. Quando eu começo a falar, a pessoa pega o celular. Pô, então alinha com ela isso. Olha, eu gostaria que quando eu estivesse falando contigo, tu não pegasse o celular. É uma ação que eu não gosto, né? Que eu entendo que não consigo me comunicar de uma maneira efetiva. Então percebe em que nível que tá a dificuldade que tu tá tendo com a pessoa. E tu pode ser esse agente de mudança, né? Ou simplesmente tu pode decidir não te importar mais com aquele comportamento e dar um novo significado para isso, que também é uma coisa que a gente recomenda muito, porque é muito mais fácil a gente mudar a forma como a gente lida com as coisas do que mudar as coisas. Principalmente quando a gente está falando de mudar o outro, é algo que não é possível. Mas é possível sim eu dialogar, eu me expressar, e aí se o outro quiser, né, ele faz alguma mudança aí, se ele entender que tem resultado, que faz sentido. Até aqui, meninas, níveis lógicos. Olha que coisa mais interessante, né? E essa pirâmide, a gente pode usar ela para diversas análises, assim, sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias. Por exemplo, às vezes eu tô super infeliz no meu trabalho. Não tá legal, eu acho que eu vou pedir demissão. E aí eu percebo que se eu fizesse uma mudança no meu ambiente, na minha sala de trabalho, deixasse ela mais gostosa, mais aconchegante, mais com a minha cara, eu ia me sentir super melhor no trabalho. E talvez pudesse ser mais produtiva. Ou às vezes não, eu preciso realmente de uma mudança de ambiente e ir para uma outra empresa, né? Às vezes é isso. Às vezes é um comportamento que eu tenho que naquele meu ambiente de trabalho ele não funciona. Então eu posso revisitar esse meu comportamento e mudar isso. Ou perceber se tem um comportamento de alguém que me atrapalha. Entendem que dá para a gente fazer muitas análises a partir desses níveis lógicos. Mas o mais importante é que a gente perceba que cada coisa que as pessoas fazem se localiza em um desses níveis. Então, identifiquem que nível que está
essa situação onde tu está tendo dificuldade de te relacionar, de te comunicar com as pessoas e para atuar dentro daquele nível e não um nível acima. Os níveis acima, quando a gente fala ali de crenças, identidade, visão, são níveis muito profundos. É muito difícil a gente fazer uma modificação ali, né? A pessoa realmente tem que querer, tem que investir no seu desenvolvimento, né? Agora, nos níveis inferiores é mais fácil. Então, se as coisas que a gente precisa do outro estão nos níveis inferiores, vamos ali pontuar em cima daquilo, né? Para a gente conseguir ter resultados melhores, tá bem? Agora, meninas, a gente já vai pro... Ah, não, agora sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a nossa foto. Então, eu vou pedir para quem está aqui com a gente abrir a câmera, que a gente vai fazer um print aqui da tela, que vai ser o nosso registro, né, desse nosso momento aí de autodesenvolvimento. Aí, Heloísa, bem-vinda, tudo bem? A Lucivânia, será que a Lucivânia estava com a câmera aberta antes? Flávia, Mari, vocês podem abrir a câmera, gurias? Elô, chegou aí também, Elô, oi, querida. Muito bem, é isso aí. E assim, meninas, eu vou fazer um print aqui, tá? Ah, eu quero saber quem é que tá no grupo do Instituto Mulher no WhatsApp? Levanta a mão. Analice, tu tá no grupo lá da PNE? A Analice tá. Porque a Patrícia então, não levantou, nem a Marielle. Quem não tiver no grupo, né, gurias, lá a gente posta muitas coisas importantes, assim, sobre autodesenvolvimento. E essa foto vai para lá também, vai para o nosso Instagram também, né? Então, agora eu vou fazer o nosso print. E se vocês quiserem fazer também um print da tela de vocês, aproveitando que está todo mundo com a câmera aberta, né? Com seu melhor sorriso, para a gente poder marcar e divulgar para outras pessoas esse nosso momento de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. A gente agradece muito, porque nós precisamos motivar outras mulheres e outras pessoas a se desenvolverem, para a gente ter um mundo melhor, para que a gente tenha relações mais proveitosas, para que a gente possa conversar com mais maturidade. Então, faz o teu print aí, divulga nas redes sociais, manda nos teus grupos, que a gente agradece muito e tu colabora com outras mulheres aí que também estão nessa busca por evolução e às vezes não tem um caminho, né? E aí tu traz aqui e apresenta um caminho para elas. Então, 3, 2, 1, sorrindo! Aí, muito bom, feito aqui o nosso print. Façam também o print de vocês, marquem a gente adora. E agora eu vou aproveitar e a gente vai se dirigir para o terceiro passo. São 5, tá, gurias? O terceiro passo é bastante importante também. E a gente adiantou durante a nossa fala, Sami, a gente adiantou bastante o terceiro passo, a gente falou um pouco sobre ele, porque a gente considera que tudo está interligado, né? Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra, né? Então, esse terceiro passo aí é bem importante também. Tu vai subir a tela? Vou subir a tela, sim. Aqui. Muito bem. Passo 3, meninas. Converse sobre expectativas que um tem em relação ao outro. Vamos lá. Tem gente que pode pensar assim, tá, mas daí ele vai dizer assim, que é uma DR. Se for com o marido que vai começar com esse papo, né, de expectativas, é uma DR. Coloca isso, gente, como um alinhamento mesmo, né? O que vocês... E começa você pedindo esse feedback, esse alinhamento de expectativas, né? Começa essa conversa não dizendo para a pessoa, olha, eu espero de ti isso, isso e isso, acho que tu deveria ser assim, assim, assado. Não começa falando da pessoa. Começa pedindo, né? Começa pedindo para ela te trazer quais são as expectativas dela, né? Olha, nós temos aí no mínimo, mais 2 semanas de home office trabalhando, né? Para algumas pessoas esse prazo vai ser maior, para outros menor. Mas vamos lá.
digamos que seja o teu caso aí, ó, temos mais 2 semanas para trabalharmos junto aqui em home office. O que tu percebe? Qual a expectativa que tu tem do meu comportamento, da nossa convivência? O que tu sugere que eu possa melhorar no meu comportamento, nas minhas atitudes, na forma como eu faço as coisas? Como que eu posso melhorar? Me aponta, me diz, porque não, a gente não tem muito a cultura do diálogo, né? Tanto que é rotulado muitas vezes, poxa, é DR, ó, virou uma coisa ruim conversar sobre como melhorar o relacionamento. Dado que isso deveria ser o correto, esse deveria ser o bom, esse é o útil. Que bom que isso acontece, que bom que a gente conversa sobre o assunto. E o importante é conversar quando não está no momento de conflito, né? Porque geralmente a DR, ela acontece no momento onde algo deu errado, onde deu problema, né? E quando a gente sugere aqui que vocês alinhem expectativas com as pessoas que convivem, com quem tu quer melhorar o teu relacionamento, é justamente saindo do momento de divergência, né? Num outro momento, olha só, quando eu pedi para ti para te dar janta para as crianças e tal, será que tu pode dar às 7 horas? Para mim é importante que elas jantem cedo, fica mais fácil para mim organizar minhas tarefas depois. O que tu acha? É possível para ti? Entende? Antes, né? Porque se a gente vai fazer esse alinhamento de expectativa na hora que a coisa aconteceu, não vai rolar, né, Eve? Esse já é o passo 4, né? Mas só para fechar, então, o passo 3, gurias, o alinhamento de expectativas, cada uma vai usar a palavra que para você fizer sentido, né? Tem gente que diz, eu vou falar alinhamento de expectativas, não vai fazer sentido eu falar isso com meu filho, né? Então, traduz para a linguagem que faça sentido para o teu filho. Filho, olha só, o que eu espero de ti nesse tempo em que tu tem que estar fazendo as aulas online, fazendo os trabalhinhos? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma em que fique bom para ti e fique bom para todos nós aqui de casa? Que tu te sinta confortável, mas entendendo que é necessário fazer, porque tem muitas crianças que não estão se adaptando bem com o online, né? Então, fazer esse alinhamento, e aí você pode perguntar sim para o seu filho. Filho, de que forma tu espera que eu te ajude? De que forma tu acha que eu posso melhorar? Perguntem isso também. Instiguem, ensinem os seus filhos a abrir esse canal de comunicação, como bem essa me disse, não na hora que o conflito está acontecendo, né? Esse diálogo, essa abertura, e principalmente quando você está pedindo para alinhar expectativas, é fora de momento de conflitos, né? Porque no momento de conflito nós estamos tomados por... Quem estava aí no webinário de gestão de conflitos sabe que a gente falou sobre isso, né? Que quando a gente está sobre uma forte emoção, a gente está discutindo, a gente está com raiva, o neocórtex, que é a parte racional do nosso cérebro, ele não está funcionando na sua melhor performance, porque nós fomos tomados pelas emoções, que é lá do sistema límbico. E a gente está sob forte emoção, a gente não raciocina direito. Então, não estando raciocinando direito, não é o melhor momento para ter DR. Diante de conflitos, é melhor a gente tranquilizar, apaziguar, e aí sim, depois, tranquilamente, aí sim pode usar a parte racional para conversar e melhorar essa relação, né, meninas? É isso aí. E uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente vai para um alinhamento de expectativas, traz exatamente aquele ponto que precisa ser trabalhado no momento. Não é uma grande lavação de roupa de todas as coisas que eu quero que sejam diferentes, né? É sobre algo específico que nesse momento é importante, que a gente está vivendo e que a gente precisa alinhar. As expectativas são as que mais matam os relacionamentos. Porque eu fico esperando do outro coisas que o outro nem sabe que eu espero dele. Ou eu espero do outro coisas que ele nem tem para me dar. Geralmente, as expectativas que a gente coloca em cima do outro, elas dizem muito a respeito da gente, das projeções que a gente tem em relação ao outro. Eu projeto no outro, né, as minhas necessidades, eu projeto no outro coisas que eu já vivi no passado, né, eu fico tentando, através do outro, mudar
Como é que eu vou falar isso? Esse é mais profundo um pouquinho, assim, ó. A gente passa muito tempo da nossa vida reeditando situações difíceis, traumáticas, né, nos nossos relacionamentos. E aí eu fico esperando, de repente, toda aquela atenção que eu não tive no passado, talvez quando eu era criança, de alguém importante para mim, e fico projetando isso no meu parceiro, por exemplo, e fico exigindo isso dele, né? Nessa ilusão de que se ele me der o que eu não tive lá atrás, eu fecho essa conta, né? E isso não funciona, não é dessa maneira. As minhas questões pessoais que me prendem ao passado, que eu tento reeditar, que eu fico de verdade reeditando nos meus relacionamentos atuais, eu tenho que trabalhar comigo mesma. Por isso a importância, gurias, do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Sempre é sobre a gente mesma. A gente só projeta nos outros o que está aqui dentro, né? Então, se eu tenho expectativas do outro, que ele faça coisas que ele não pode fazer, porque não é dele, eu vou me frustrar, né? Eu vou exigir muito mais do que ele pode me dar e aí o relacionamento vai tender ao fracasso. Tem pessoas que dizem, né, que o sucesso dos relacionamentos são as baixas expectativas. Porque eu não fico esperando nada do outro, eu sou feliz com aquilo que ele tem para me oferecer, eu olho para o que ele tem, porque a gente pode trocar, pelo que a gente pode crescer juntos. Eu valorizo o que ele tem para me dar, que é aquilo pelo qual eu escolhi estar com aquela pessoa. Entendem? Quando eu fico colocando expectativas, porque o que acontece, principalmente nos relacionamentos amorosos, né? No início das nossas relações, a gente não enxerga a pessoa. Por isso que a gente é apaixonada. A gente não enxerga a pessoa. A gente enxerga a nossa projeção nela daquele ser ideal. E aí, quando essa minha projeção, eu começo a conviver com a pessoa e ver que ela não corresponde a todos aqueles meus ideais, né, que ela não é aquele príncipe encantado, eu começo a me frustrar, a me decepcionar, né? E muitas vezes acho que a pessoa mudou e não mudou, ela sempre foi a mesma. O que mudou foram a minha forma de enxergar, que no início eu pintava o príncipe encantado, depois eu comecei a conviver com a pessoa e perceber que ela é uma outra pessoa com seus problemas, com suas dificuldades, com seus defeitos, né? Então, quanto menos eu esperar do outro para ser feliz, né, eu mais chances tenho de fazer esse relacionamento funcionar e ser produtivo. E quando eu tenho uma expectativa sobre o outro, que eu sei que ele pode atender, fala para a pessoa. Ai, mas ele me conhece, ele tinha que saber. Ai, mas ela sabe do meu jeito, ela tinha que me dizer isso. Não, as pessoas não leem pensamentos, não, elas não têm obrigação de saber o que tu quer, elas não têm obrigação de saber o que tu espera delas. Então deixa claro, né? Deixa claro, mas de um jeito amigável, respeitoso, carinhoso, né? Não com uma cobrança, como uma crítica, como se a pessoa te devesse algo, ela não te deve nada, né? Vocês estão juntos nessa porque querem, porque veem coisas positivas. O outro ele não tem obrigação de atender as tuas necessidades que tu traz desde a infância. Então, esse alinhamento ele é muito, muito importante. É uma oportunidade fantástica do casal se conhecer cada vez mais. Bom, e aí Isso. O passo 3, o próximo passo, como a gente disse, guria, tudo está alinhado, né? O passo 4 é... tu vai passar... Ou vamos falar primeiro Eu vou pro 4, Acho que vamos para o 4 e depois tu volta, né? Perfeito. Em caso de conflito, fazer essa pausa para conversar depois, como a gente trouxe aqui para vocês, né? Não adianta. Em discussão, em conflitos, neocórtex não está funcionando, então não é o melhor momento. Tá discutindo? Pede para fazer essa pausa. Ai, olha só, eu tô com a cabeça quente, eu acho que não é o melhor momento para a gente conversar agora, né? Relaxa, até porque você descansando, você tem tempo para amadurecer e você tem tempo, principalmente, para praticar empatia. É para perceber aquela mesma situação pelo ângulo da pessoa e você pode fazer um terceiro exercício. Observar aquela cena e aquela situação através de um observador, como se você fosse um... Opa, caiu o teu áudio? Acho que eu fechei sem querer o áudio, desculpa.
Te colocar no lugar do observador. Te colocar no lugar do observador, né? Quando começa aquela situação, ou se aconteceu o conflito já, né? Rever essa cena na tua cabeça numa terceira posição. Um observador olhando de longe aquela cena. O que você percebe do teu comportamento que contribuiu para aquele conflito? Percebe como a pessoa reage depois de já ter se colocado no lugar dela? E faz esse exercício te perguntando, tá, e se eu não tivesse falado, eu vi que quando eu falei tal coisa, ele ficou muito chateado, ela ficou muito triste comigo, né? Se eu não tivesse dito aquilo, como seria a reação daquela pessoa? Talvez se eu não tivesse dito aquilo, eu tivesse falado num outro tom de voz, ela não teria me dito aquilo e talvez tivesse tido um outro rumo, tivesse tido um outro prumo essa discussão. Quando você faz esse exercício de empatia, se colocar no lugar do outro, e essa terceira posição, né, que é uma metaposição, como a gente chama na programação neurolinguística, né, essa terceira posição de observador, gente, os ganhos são inúmeros, porque é como se estivesse vendo uma cena de uma novela, porque a gente é muito bom em julgar uma novela ou o comportamento dos atores ali e de julgar o comportamento dos outros, inclusive a gente é ótimo em dar conselhos, né? As amigas não te ligam, né, para te perguntar, ai, fulana, aconteceu isso, o que eu faço? E tu dá os conselhos, tu ajuda ela, teus conselhos são ótimos, faz isso contigo. Faz isso com a cena que aconteceu, com aquele comportamento. Não precisa ser um conflito, pode ser qualquer situação do teu trabalho, do teu dia a dia, no relacionamento com amigos, com familiares. Pega coisas da tua vida, te coloca nessa terceira posição e imagina que tu está vendo uma novela e que tu é o diretor dessa novela. E que na próxima cena tu vai construir um comportamento diferente, uma cena diferente, porque tu está dirigindo isso tudo. E sempre há tempo para se desculpar, né? Puxa, aquele dia agi mal, falei daquele jeito, não foi bacana, né? Não tem nada de... Eu acho que isso é muito humano, né? E isso é muito tem que ser muito evoluído para ter esse comportamento, né? Então, eu te desafio, você é uma mulher que está aqui quase 8h30 da noite acompanhando o webinário, é porque tu quer evoluir, né? Enquanto outras escolheram estar vendo TV, né? Ou não puderam porque estão com seus filhos, enfim, cada um com suas prioridades. Mas eu valorizo muito quem está aqui para se desenvolver, né? Porque muito mais fácil, às vezes, a gente continuar conflitando do que buscar ferramentas e meios para melhorar os nossos relacionamentos, né, Sami? E é muito comum a gente jogar para o outro essa responsabilidade, né? E essa responsabilidade é nossa. Não tem nada que a gente possa delegar para o outro a respeito dos nossos relacionamentos, das coisas que cabem a nós, né? Então, isso é fundamental. Outra coisa bem importante que a Eve falou ali, que é essa questão da gente se colocar como observador de uma cena, né? Ela deu o exemplo de quando tu olha para uma cena que já ocorreu e percebe o teu comportamento, o comportamento da outra pessoa e o que no teu comportamento poderia ser diferente, que traria um novo final, né? Um novo desfecho para aquela situação. Também esse exercício de visualizar a cena, tu pode fazer projetando para o futuro. Tá, ok, então eu tive esse conflito com a pessoa ontem, eu vou ter que voltar a falar com ela sobre isso e eu quero que agora essa conversa funcione. Então, eu posso fechar os meus olhinhos, se eu quiser, e imaginar eu me dirigindo para aquela pessoa, como é que vai estar o ambiente, como que eu quero falar com ela, qual o tom de voz, qual o conteúdo que eu vou trazer, como é que vai estar a minha expressão facial, como que as coisas que eu vou dizer, o que ela pode me trazer como resposta. Faz uma visualização desse próximo momento, porque assim tu vai te preparar para lidar com os possíveis desafios que venham a acontecer e vai estar muito mais orientada para os comportamentos que tu deve ter, para que aquela situação tenha um desfecho diferente da outra. Então, dá para usar muito a visualização dessa maneira também, tá? Te colocando ali numa posição de imaginar como que tu quer que a coisa aconteça da próxima vez. Lembrando, sempre que a gente muda as nossas ações, existe uma chance gigantesca da gente mudar as reações dos outros.
mas isso não é regra. Talvez tu mude a tua forma de abordar e a pessoa reaja da mesma maneira. E aí, sabe o que tu vai fazer? Tu vai tentar de novo outro dia de uma terceira forma. Porque dessa forma ainda não foi efetivo. Tenha flexibilidade. Porque às vezes a gente parece, não, agora achei o caminho, vou fazer assim que vai dar super certo, o outro vai reagir super bem e a gente vai viver felizes para sempre. Às vezes não, se fosse tão simples a gente não teria tantas dificuldades em relacionamentos como a gente tem, né? Então te prepara para esses momentos, principalmente que a gente vai conversar de coisas que são mais delicadas, coisas que são mais caras para os outros, né? Certo? E eu passei um slide aqui agora há pouco, que eu vou voltar nele. Isso. Que a gente traz uma questão assim bem importante. Deixa eu ver. Já que a gente está falando de conhecer o outro, né, Sami? Exatamente. Conhecer a si mesmo, de autoconhecimento, conhecer o outro. Existem algumas coisas, né, que a gente consegue decifrar nas outras pessoas através dos seus comportamentos, da forma como elas interagem no mundo. E isso é muito determinado pelo perfil comportamental de cada um. Eu consigo, através do perfil comportamental de uma pessoa, já prever como ela vai reagir. Existem pessoas que são mais analíticas, mais metódicas e detalhistas. Existem outras pessoas que são mais ativas, que são mais instintivas, impulsivas. Existem pessoas que são mais sensíveis, emocionais, carinhosas, que se comunicam, que são abertas. Existem pessoas que são dos relacionamentos, que são da agitação, do otimismo, da visão de futuro. Existem vários perfis comportamentais. E quando eu conheço o perfil do outro, eu consigo entender o modelo mental dessa pessoa. Consigo entender o que é valor para ela, quais são os principais comportamentos, quais são as principais qualidades que essa pessoa traz e quais são os pontos onde ela precisa ainda melhorar, ter atenção. Tudo isso o perfil comportamental de uma pessoa me diz. Eu e a Eveline, como coaches, a gente usa demais isso nos nossos atendimentos. Por quê? Porque quando eu sei que uma pessoa é lobo, eu já sei como que ela gosta de ser atendida. Eu já sei o que faz sentido para ela, o que ela valoriza. Eu já consigo imaginar a forma como ela se comunica e como ela espera que eu me comunique. Então, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, num atendimento de coaching, é fazer uma análise de perfil comportamental. A gente usa uma ferramenta, né, que é muito profunda, que é a DISC, porque nós somos analistas comportamentais, DISC, e podemos aplicar essa metodologia, né, essa ferramenta. E é a primeira coisa que a gente faz, porque ali a gente já vê direitinho qual é o estilo da pessoa e quais são os prováveis gaps que ela vai trabalhar no coaching. E aí eu já consigo conversar com ela dentro da língua dela, dentro do modelo mental dela. E o que é legal que a gente está trazendo aqui para vocês agora, né? Sabendo da dificuldade que as pessoas têm de se conhecerem, de entenderem os seus padrões e de conhecerem os outros e entender como é que funciona esse mecanismo aí dentro da mente das pessoas, a gente trouxe um curso que possibilita que tu conheça, identifique o perfil comportamental das pessoas, assim como conheça o teu perfil também. Então, a gente adaptou, né, a metodologia do DISC, né, trouxe aí, através de um estudo de preferência cerebral, né, que é traduzido nesse teste, né, de preferência cerebral, e que consegue nos dizer exatamente qual é o nosso tipo de comportamento, né? Quais são os estilos que compõem o nosso perfil, quais são os principais pontos fortes, quais são os principais pontos a serem desenvolvidos, e isso aprofunda muito o meu entendimento sobre mim mesmo e sobre os outros. Então, se tu queres entender mais sobre perfil comportamental, se tu quer entender o perfil de cada um da tua família, das pessoas que te rodeiam, dos teus colaboradores, das pessoas da tua empresa, esse é um curso para ti. A gente já ministrou esse curso algumas vezes presencialmente, mas agora a gente está disponibilizando esse curso online. Porque para a gente é muito fácil, né, Eve? A gente já estudou um monte, a gente vai lá, dá a palestra, entende. Aí tu vai para casa e tu já não lembra direito, já não entende mais como é que funciona, né? Então a pessoa acaba captando para si, mas não para os outros. E aí, por isso a gente disponibilizou. E a gente estruturou esse curso de uma maneira bem didática para que tu vai fazer
o teste, né? A gente vai te explicar tá tudo gravado, gurias, com muito carinho, né? Tá tudo lá. A gente vai te explicar cada um dos perfis comportamentais da mulher lobo, da mulher gato, da mulher águia e da mulher tubarão. Já tô dando spoiler aqui, né? E a gente vai também, além de fazer o teste e te explicar cada um dos perfis, a gente fez um vídeo também te explicando como se relacionar com essas pessoas de um perfil diferente do teu na quarentena, que são os desafios que a gente está vivendo nos relacionamentos, tá? Então, a gente preparou esse conteúdo com muito carinho. Tem gente que já fez esse teste de perfil. Fazer de novo é super bom, porque tu tá em um outro momento, né? Hoje mesmo estava falando com a Sami, que eu estava ouvindo uma live de um palestrante que eu sigo, e ele falou uma coisa que eu já tinha ouvido ele falar um tempo atrás, mas hoje para mim caiu totalmente diferente, porque eu estou noutra fase, eu estou em outro momento, e que foi útil para mim naquele momento, e está sendo super útil o que eu ouvi hoje, né? Então, mesmo para vocês, quem já fez, né? E quem ainda não fez, não pode perder tempo, e tem que realmente fazer esse curso de autoconhecimento aí mesmo, de entender essa preferência cerebral, como é que o teu cérebro instintivamente toma as decisões, porque 95% das nossas decisões são tomadas de forma emocional. Nós somos seres emocionais. Então, a gente tem que entender qual é a nossa preferência para entender quais são os pontos que a gente precisa aprimorar e quais os pontos que a gente precisa realçar, aquilo que a gente já é boa, o que a gente tem que trabalhar, e a gente precisa também ver ali qual é o planinho de ação. Isso tem também, né? Tem um vídeo que sobre plano de ação. A gente te dá uma ferramenta lá no PDF para te montar o teu plano de ação para promover essa mudança de comportamento que vai te ajudar tanto aí no dia a dia. Então, a gente fez esse curso, né, Sami, com muito carinho. Espero que todas vocês gostem. E a gente também colocou ele dividido em módulos, né? Então, no primeiro módulo ali, a gente explica da onde vem essa ferramenta que a gente usa, de onde vem essa teoria. No segundo módulo, a gente aplica o teste. E o que é bacana, tu entende como é a forma de aplicação, então se tu quiser aplicar na tua equipe, na tua família, tu também pode, é só assistir de novo e reproduzir ali a forma como a gente faz. Depois, no outro módulo, a gente explica cada um dos perfis. E no outro módulo, a gente também relaciona todas essas atitudes, essas dimensões comportamentais com a quarentena. Tem o plano de ação, tem o teste em PDF também, para quando tu quiser aplicar em outra pessoa. Porque quando a gente vai aplicar, você não vai botar o vídeo lá nosso para a pessoa, né? Tu pode simplesmente usar a ferramenta lá e aplicar na tua equipe, nos teus familiares, naquelas pessoas que tu quer que conheçam mais o seu perfil. E qual é a grande vantagem do perfil comportamental, gurias? É que a gente já tem um mapinha básico de como a pessoa funciona. E aí a gente se torna muito mais tolerante, porque a gente percebe que ela não está fazendo aquilo porque ela é chata, ou porque ela é distraída, e sim porque está relacionado ao perfil comportamental dela. Ela não fala assim porque ela é grossa, mas sim porque o perfil comportamental dela tem essa característica. Ela não fala daquela maneira porque ela é manhosa, faz mimimi. É que o perfil comportamental dela tem aquela característica. E aí a gente vai entendendo, vai conseguindo ler melhor as pessoas e se relacionando melhor com elas e também extrair o que elas têm de melhor. Para que a gente não queira de uma pessoa algo que ela não tem para dar, que não é do perfil. Até para a gente fazer colocações das pessoas dentro da empresa, né? Saber quem está no cargo certo, quem não está, de acordo com o perfil. Gurias, é riquíssimo. O perfil, vocês vão ver no curso, é simples de fazer, ele é fácil de entender e é uma das coisas assim, mais maravilhosas que eu já tive contato na minha vida. É muito esclarecedor, e é muito efetivo, sobre o comportamento, né, humano, muito. E também é uma forma, né, que a gente encontrou para que vocês que nos acompanham há tanto tempo, a gente já está no 7º webinar, né, compartilhando aqui os nossos conhecimentos de uma forma gratuita, com muita alegria, porque a gente sempre fez esses momentos de encontro aí com as mulheres, né, de forma gratuita, mas é uma oportunidade que tu tem também de retribuir para a gente, né, todo esse esforço, esse carinho, adquirindo esse esse curso, que vai te ajudar um monte, que tem um precinho, gurias, desse tamanho. A gente fez esse vídeo gravado por nós mesmas,
né? Diferente do lançamento que vai ter no final do mês, né? Que foi super profissional, mega blaster. Nós fizemos essa gravação para que ele fosse acessível. Então, ele custa R$19,90. Então, se tu quer contribuir com a gente, com a nossa causa de movimento pelo o desenvolvimento da mulher, pela qualidade de vida de cada uma dessas pessoas que nos rodeiam, adquire esse curso aí, que eu tenho certeza que vai ter muitos ganhos para tua vida, tu vai usar de montão. Semana que vem, né, Evi? Ele vai estar disponível. Isso, semana que vem. Eu até escrevi aqui, ó, no chat, muito barato, para não dizer que é de graça. Exatamente. Né? Então, e para que também todo mundo possa ter acesso. Porque aquilo que a gente fazia antes... Pra não ter desculpa, né? Ah, eu tô sem... Tá difícil, coisa. Não, R$19,90. Gente, só o X que tu não vai comer, a pizza aí que tu não vai comer no final de semana, e vai investir aí no teu autoconhecimento. A gente vai disponibilizar o link para acesso de compra do curso lá no nosso grupo do WhatsApp e no Telegram. Então, você que está aí e não faz parte do nosso grupo, quer adquirir, chama eu ou a Sami depois no privado e que a gente te insere, né? Os grupos é só eu e a Sami que falamos lá, né? Então, não é um grupo que fica agitado o tempo inteiro, a gente só abre o grupo 1 hora depois do webinar para vocês deixarem comentários, depoimentos, né? Insights, né? Insights e tudo mais, mas é bem tranquilo esse grupo, então não precisa ter medo de mais um grupo aí no teu WhatsApp, tá? Mas e sabe o que é uma coisa que é legal também, Eve? O meu primeiro curso online, né, que eu comprei, foi antes mesmo da minha primeira formação de coaching e presencial, eu comprei uma formação de coaching online, olha só. E com um mentor, assim, com um amigo, hoje virou um colega, né? A gente já fez treinamentos juntos e tal. E foi a minha primeira formação e foi a que me deu mais ferramentas para trabalhar em coaching, né? Depois eu fui para presencial também, porque a gente que trabalha com seres humanos, com vidas, a gente tem que estar sempre se aprimorando, né? E agregando mais. E foi muito importante para mim, porque até aquela aquisição eu achava assim, mas como é que é fazer curso online? Será que eu vou aproveitar? Será que vai ser produtivo? Será que eu vou fazer? Então, uma oportunidade, gurias, para quem não fez ainda nenhum curso online, de investir pouco e comprovar como funciona. Como é bom tu poder ir lá e olhar de novo, e aplicar em alguém, em reviver alguma coisa porque tu mudou algo na tua vida e entender o que está acontecendo. É muito bom tu poder ter essa ferramenta à tua disposição e ainda por um custo baixo. E aí vocês vão pegar gostinho por fazer coisas online, vão ver que funciona, que coisa boa ali. Imagina teu professor, né, trazendo teu conteúdo a hora que tu quiser, quantas vezes tu quiser, né, tu dando as pausas que tu quer para entender melhor, para fazer alguma coisa. É muito produtivo. E aí, porque, gurias, educação EAD é uma realidade, né? Se alguém até então dizia assim, ó, eu não sei se vou conseguir... Ferrou, gurias. Agora é online, não é. E daqui para frente, cada vez mais. E eu vou confessar, Eve, eu tô gostando tanto de fazer as coisas online. Eu tenho oportunidade de fazer cursos que não caberiam na minha agenda. Se eu tivesse que ir presencial. Primeiro, porque iam ser mais caros. Segundo, porque eu tenho tempo de deslocamento, tem gasolina, tem estacionamento, filho deixa onde as coisas... né? E online eu consigo fazer no meu tempo, na minha casa, então tá bem produtivo. Eu espero que vocês tenham essa experiência e que divulguem para outras mulheres também, para elas adquirirem o curso. Talvez dê aquela vontadezinha de compartilhar o curso com aquela amiga, com a irmã. Não faça, sabe por quê? Porque quando é de graça, a pessoa não valoriza. Então faz ela pagar lá o R$19,90 e ter para ela, assim que tu comprovar que é bom, né? Faz essa propaganda aí, porque isso é um fator que vai fazer ela se comprometer. E a gente já fez esse valor bem acessível, né? Para que todo mundo possa ter acesso e as meninas agora ter essa oportunidade aí de retribuir todo esse carinho e todo esse material que a gente prepara para elas com muito amor. Tenho certeza que vocês vão adorar o curso e final do mês tem um super, ultra, mega lançamento do nosso curso top. Mas a gente não vai dar spoiler, porque esse é bombástico, é maravilhoso. Mas mais adiante a gente vai se conversar de novo e a gente vai
falar mais para vocês do nosso novo curso. Exatamente. E agora eu vou compartilhar a tela aqui para nós falarmos do quinto e último passo dos relacionamentos, que é algo que a gente fala com muita frequência para vocês. Quem participou aqui dos nossos encontros de PNL, né, onde a gente falava sobre os pressupostos, a gente trouxe essa questão de que o mapa não é o território. O mapa, ele é uma representação de um território. Cada um de nós tem dentro da sua cabecinha o seu mapa de mundo. Eu tenho na minha cabeça uma representação sobre o que está aqui fora. Esse é o meu mapa. Ninguém vê o mundo do jeito que eu vejo. Ninguém sente as coisas do jeito que eu sinto. Muito dificilmente as pessoas vão concordar com todas as opiniões que eu tenho, porque o meu mapa, ele é só meu e ele é construído a partir das minhas referências, a partir daquilo que eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, com os meus avós, com todas as pessoas que foram importantes na minha vida, com todas as experiências que eu tive. Tudo que eu passei até hoje foi construindo o meu mapa. E o meu mapa continua sendo construído. Eu continuo enriquecendo esse meu mapa. Cada vez que eu faço uma coisa nova, que eu me deparo com uma situação diferente, eu estou acrescentando aí novos elementos no meu mapa. Agora, diante de um mesmo território, de uma mesma situação, cada pessoa vai ter a sua interpretação. Algumas pessoas vão ter uma interpretação parecida comigo e vão se comportar parecido comigo, e outras vão ter uma interpretação muito diferente. Então, quando a gente fala de relacionamentos, eu tenho que entender que mapa é mapa. O meu mapa é diferente do teu. Eu e a Eveline, que somos as penelísticas, às vezes a gente fala assim, Eve, não gostei dessa cor colorida. Aí, esse colorido não é legal. Aí ela me diz, isso no teu mapa, né? Para mim, esse colorido é bem legal. Então, é muito interessante, porque a gente tem que cair em si, muitas vezes, que mapa é mapa. Essa questão de que algo é certo e algo é errado, ela é verdadeira só para nós, né? As verdades, elas só existem para mim, porque elas são as minhas verdades. Para o outro, são outras verdades, principalmente quando a gente fala de questões subjetivas, que são aquelas que permeiam os relacionamentos. Não é 1 mais 1 é 2. E como esse pressuposto da programação neurolinguística resume tudo que a gente já falou até agora, né, Sami? Porque quando eu entendo que a minha opinião é o meu mapa, a minha opinião, a pessoa tem o direito de ter uma opinião diferente da minha. Essa é a grande sacada, sabe? Quando a gente internaliza esse pressuposto da programação e passa a utilizar ele em todas as tuas relações mesmo, tu começa a ser muito mais tolerante com as pessoas, porque tu vai abrindo mão das tuas verdades, né? Já aconteceu com vocês, de vocês verem juntos várias pessoas, né, da tua casa, né, enfim, verem um filme e tu gostar muito do filme e a outra pessoa odiar o filme? Já aconteceu contigo? Ou vice-versa? Gente, o filme não era o mesmo? O filme é o território. O filme é o mesmo para quem está olhando. Mas cada um tem um mapa, cada um tem uma percepção diferente. E essa percepção que cada um tem desse território, que nesse exemplo aqui é o filme, é de acordo com as experiências vividas por cada uma das pessoas. Nesse exemplo do filme, eu vou comparar este filme com os filmes que eu já vi e vou dar a minha opinião, vou emitir minha opinião baseada na comparação que eu tive. E aí, na minha comparação, este filme é bom. Já essa outra pessoa, ela teve uma outra experiência, ela viu outros filmes diferentes que os meus e formou a opinião dela sobre determinado tipo de filme. E quando ela olhou aquele filme, ela disse, não, esse filme é muito ruim. Aí a gente fica discutindo, não, mas esse filme é bom, porque ele é ótimo, porque teve isso. Não, mas isso faltou, porque não teve aquilo. Porque não, mas isso para mim não faz diferença. E muitas vezes, os conflitos que nós vivemos no dia a dia é porque nós não entendemos que mapa não é território.
a gente fica discutindo com as pessoas, querendo provar as nossas verdades, querendo fazer com que o nosso mapa caiba no mapa da pessoa. E essa é a grande sacada. Gente, quando eu descobri isso, quando eu estudei programação neurolinguística e adotei os pressupostos na minha vida, os meus relacionamentos interpessoais deram um salto quântico, assim. Eu era uma pessoa, eu ainda sou muito tubarão, para quem já conhece perfil comportamental, quem não conhece vai ter que saber para entender do tubarão, mas eu era um tubarão que achava que só eu estava certa, né? Que só eu era a dona da verdade, era muito autoritária e aí, como sou boa em argumento, eu fazia a pessoa mudar de ideia às vezes, né? Porque era persuasiva. O que acontece com isso? Isso gera problemas de relacionamento. E eu não estava contente com a forma como eu estava conduzindo alguns relacionamentos, né? Às vezes com amigos mesmo, com alguns parentes, né? Porque a gente tem que entender assim, gente, é o mapa dele, são as crenças dele, foi criado assim, né? A realidade que ele viveu na infância, criou essas crenças, tornou ele no adulto que se tornou. Quem sou eu para julgar? Sabe? Se ele acredita que isso é bom, que isso faz sentido para ele, ok. Eu continuo com o meu mapa, continuo acreditando que eu acredito ou não, né? Porque eu posso conhecer o mapa de outra pessoa e o mapa dela ajudar a ampliar o meu, né? Eu posso aprender com as outras pessoas. E quando eu encontrar algo que para mim não faz sentido, eu não preciso querer mudar a pessoa. Eu posso simplesmente entender que ela tem o direito de ser diferente de mim. As pessoas têm o direito de ser diferente de você e tá tudo bem. A gente não precisa conflitar pelo fato de termos crenças diferentes. Gente, não existe ninguém igual a ninguém. Não existe um ser humano igual ao outro. Somos todos diferentes, então a gente vai viver brigando com todo mundo. Levem isso para a vida de vocês. O mapa não é território. O seu mapa é a sua representação, a sua opinião, a sua visão de mundo, a sua interpretação de uma situação. E as pessoas vão ter outra visão e outra interpretação de uma mesma cena, de um mesmo comportamento. Então, tragam isso para a vida de vocês, que vocês vão ver que os relacionamentos, pode vir quarentena, pode vir o que vier que tu vai tirar de letra e vai melhorar muito aí os teus relacionamentos, né, Sami? Exatamente. E quando a gente fala de mapa, não é território, né? Cada pessoa faz o que faz, querendo algo de bom para si. Ela enxerga um benefício ali naquilo que ela está fazendo, ela tem um ganho. Agora, por exemplo, a gente está vendo de novo reiniciarem as discussões por causa de política. E aí é muito difícil a gente entrar num acordo quando a gente tem diferenças de valores, são de valores diferentes que estão em jogo, né? E os valores, eles são inegociáveis para nós, né? Cada um de nós tem nos seus valores as suas verdades. Então, quando eu entendo que aquela pessoa, ela pensa diferente de mim, por mais horrível que eu acho que ela pensa, por mais que eu condene os comportamentos dela, ela faz isso porque no mundo dela, no mapa dela, faz sentido. Ela percebe que tem coisas boas por trás daquilo. Ela tem uma base de crenças, uma história de vida que consegue deixar tudo aquilo ali embasado. Entende? Então é muito difícil a gente querer julgar o comportamento do outro porque a gente não viveu o que ele viveu. Né? Então a gente principalmente precisa aceitar que sim, tem pessoas que fazem coisas inacreditáveis. Para mim não cabem no meu mapa, mas no dela cabe. E o meu mapa não é melhor do que o dela. Meus valores não são melhores do que o dela. Né? Claro que quando cada um fizer algo, vai sofrer as consequências, né? Vai colher os resultados daquilo ali. Então, se existem coisas que afetam a vida alheia, que tem consequências legais, a pessoa vai colher o fruto daquilo ali, né? Mas tudo que a gente faz tem uma intenção positiva e todo comportamento também tem uma consequência, né? Então, eu tenho que entender que isso é para mim e é para o outro e todos nós somos muitos mapinhas diferentes. E agora, sabe o que vocês fizeram?
nesse dia de hoje, ao longo desse webinar, vocês pegaram um mapa de vocês que talvez estivesse lá no escuro e pegaram uma lanterninha e começaram a iluminar vários pontos ali do mapa de vocês, do modelo de mundo de vocês. Vocês começaram a ganhar clareza sobre como vocês processam as coisas, o porquê fazem o que fazem, o que dá para melhorar, o que vocês já são realmente maravilhosas. E a gente verdadeiramente espera que vocês continuem nessa trilha de autoconhecimento, nessa trilha de desenvolvimento. A gente está preparando, além da semana que vem, ter o lançamento do curso de perfil comportamental. Na outra semana vai ter um desafio do autoconhecimento, né, Eve? Então vai ser mais uma maratoninha aí, uma maratona mais curta, né? Para a gente continuar aprofundando o autoconhecimento. Vocês merecem, gurias, vai ser pela qualidade de vida de vocês. Então, não deixem de investir, né? Realmente dediquem tempo para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, que vocês vão colher os frutos de tudo isso. E o melhor, a família de vocês, as pessoas que rodeiam vocês vão colher os frutos. E vocês vão inspirar muitas mulheres por aí a se trabalharem também. Tá bem? Eu vou mostrar aqui, vou botar na tela o número do WhatsApp, né, gurias? Caso aquelas que ainda aquelas que não estão no grupo ainda queiram Enquanto participar. a Sami abre a tela aí, alguém quer fazer um depoimento, falar aí para nós o que fez mais sentido para você? O que você ouviu hoje que tu disse assim, nossa, isso eu vou levar para a vida? Quem quer falar? Pode abrir o microfone aí e falar, gurias. Cri, cri, cri. Não tivemos candidatas? Ou eu não estou vendo as mãos? É. Então, eu vou pedir para aquelas que já são mais escoladas na PNL, que já estão nesse caminho de autodesenvolvimento. Gurias, vocês que são coaches, treinadoras, já fizeram um monte de curso, aprenderam alguma coisa hoje ainda? Tem algo que deu um insight? Oi, gurias. A gente sempre aprende. Com certeza, né? A questão ali do mapa não é território, eu acho que faz a gente ver com outros olhos, assim, as pessoas, né? E a gente acaba entendendo, né, os comportamentos que elas têm e acaba diminuindo as nossas frustrações e as nossas expectativas em relação ao outro. Então, entender que a pessoa tem aquele comportamento que foi gerado por ela durante a infância ou durante um pouco a vida adulta, não significa que aquele comportamento seja ruim. Pode ser ruim para mim, mas acontece porque eu tenho as minhas crenças diferentes, né? Então, eu acho que o mapa não é território, assim, veio para nos auxiliar muito, né? Nessa questão fechou com chave de ouro, né, Nara? Sempre, sempre, né? Isso aí. Fechou. Maitê, algum insight hoje? Sim, mesmo sendo trainer em PNL, né? Tendo toda a formação já, para mim ali o primeiro passo, que é separar as 10 qualidades daquela pessoa. A minha ali eu disse, nossa, uma coisa tão simples, tão óbvia, a gente nem se dá por conta às vezes de, mas quais são as 10 qualidades que aquela pessoa tem que fazem me interessar em ter um relacionamento com ela, né? Isso aí para mim foi uma grande sacada dessa noite. Gratidão. Muito bom. Que legal! A gente fica feliz, gurias, de saber que a gente contribuiu, que fez sentido para ti, né? E a gente fica aqui torcendo para que vocês coloquem em prática, né? Tudo que vocês ouviram aqui, se testem, se desafiem, depois conta lá para a gente e a gente vai esperar que vocês postem lá nas redes os prints que vocês fizeram, as fotinhos, a gente vai adorar compartilhar lá, repostar os posts, botar no Face, a gente vai adorar. Isso aí. Gratidão. E meninas, no Telegram, então vocês procurem lá Instituto Mulher. O que é bacana do Telegram? É porque ele é um canal, gurias, ele não é um grupo. Então, o que isso significa? Quando tu entra no canal, tu tem acesso a tudo que já passou de informação, de coisas que a gente colocou ali, de resultados de enquetes, de conteúdos. É muito legal. Se tu não tem ainda o Telegram, baixa, porque vale a pena, tem muita coisa bacana acontecendo no Telegram, e procura lá Instituto Mulher, que inclusive é lá que a gente vai postar
esse webinário, né? Geralmente no Telegram a gente posta alguns dias depois a gravação disso que a gente viu aqui hoje para te consultar, para se tu quiser ver novamente, né? Quiser mostrar para alguém, enfim. E ali no andar de baixo do slide eu coloquei o meu telefone para quem quiser mandar um WhatsApp, que caso tu não esteja ainda no grupo do Instituto Mulher, me manda um WhatsApp que eu te coloco no grupo. Esse grupo é um grupo onde só os administradores falam e a gente fala bem pouquinho. Basicamente, a gente só coloca ali os convites para vocês participarem dos momentos gratuitos e os links também, né, aí do que a gente promove, né, para que vocês possam acessar, encaminhar para outras pessoas. A gente coloca também a foto, né, final dos eventos e abre ele somente 1 horinha após o webinário para deixarem ali os comentários, os insights e assim contribuir com as outras mulheres que participaram também e que às vezes, né, alguma coisa, alguma ficha ainda não caiu, às vezes o teu depoimento é suficiente para que ela tenha uma compreensão maior, né, do que ela ouviu, do que ela pode aplicar na vida dela. Então, a gente adora ler os comentários, os feedbacks de vocês, os depoimentos, aqueles inspirados, a gente printa, coloca lá no nosso Instagram, né? Às vezes a gente deixa o nome oculto, tem pessoas que não gostam tanto da exposição, mas a gente fica muito feliz quando sabe que valeu a pena para vocês. Que se vocês hoje perceberam que aprenderam uma coisa nova, que vão melhorar a vida de vocês em 1%, a nossa missão já foi cumprida. Então, nos deixem saber isso, né? É com muito carinho que a gente pede para vocês participarem, deixarem para a gente lá esses depoimentos. E agora a gente já começa a se despedir, né, Evi? Vou colocar aqui que eu estava procurando, por isso que eu não falei antes, mapa território. Mais do que nunca a gente iniciou, né? E eu repostei ali agora no grupo o que eu escrevi e que a Eva, inclusive, me perguntou se poderia publicar. Tem toda a autorização, né? Porque me ajudou bastante. Eu já mudei muito meu comportamento com a minha colega. Que legal. Hoje reforçou mais ainda. Então, ó, para vocês, ó. Ah, show de bola! É isso aí. E a gente faz assim, né, gurias? A gente constrói esses webinars porque a gente sabe que aqui a gente vai ter mulheres com diferentes experiências e vivências em relação ao desenvolvimento humano, né? A gente tem pessoas aqui em diferentes etapas dessa jornada, mas a gente sempre traz de uma maneira prática, que tu consiga ter um entendimento fácil e já aplicar no teu dia a dia. Então, gratidão pela atenção de vocês, por estarem aqui com a gente. A gente adora essas mulheres que, assim como nós, buscam conhecimento, buscam evolução, querem ser melhores a cada dia. A gente adora saber que tem mais gente aí com a gente nessa caminhada. Um agradecimento super, super especial também para a Maite e para a Nara Pinho, que nos ajudam aí nessa grande missão de ajudar as mulheres a se transformarem. Porque nós somos facilitadoras, nós somos agentes dessa transformação, mas quem faz realmente isso acontecer é cada uma de vocês, do jeito de vocês, no tempo de vocês. E eu espero que a gente tenha contribuído hoje, mais uma vez, né? Para nós, vocês contribuíram muito. Vocês estarem aqui me permitiu, mais uma vez, reforçar que eu estou alinhada à minha missão, ao meu propósito, que sim, eu tenho algo de bom para dar para o mundo. Então, gratidão imensa. Meninas, vocês pensam que vocês vão se livrar da gente? Não, não. Né? Nos acompanhem nas redes sociais, entrem lá no grupo do WhatsApp e no Telegram para a gente continuar aí contribuindo com vocês na medida que for possível, né, das agendas de vocês e tudo mais, mas a gente está aqui cumprindo a nossa missão de empoderar cada vez mais a mulherada, porque a gente faz isso com muito amor, com muito carinho. E agora não é até quarta-feira que vem, né, Samia? Exato. Não, quarta-feira vamos fazer uma live, Evi? Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live, então. E aí a gente... Coloquem lá no grupo. Para vocês. Depois podem colocar sugestões de tema que vocês querem ouvir na live. Legal. É isso aí. Então tá, meninas. Tá bem, queridas. Gratidão. Beijo, bom descanso para todas. Obrigada, Bianca. Boa noite. Tony, Márcia. Contem aí dos casamentos maravilhosos. A Giza
prometeu que ia estar aqui, tá aí. Brenda aceitou meu convite, obrigada, querida. A Cíntia bate cartão, né, Cíntia? Tá sempre com a gente. Pati, a Jaqueline, sua querida, sempre juntas. A Rosane, não sei se eu citei todas, Analice, Simone, Lucivânia. Oi, Lucivânia, seja sempre bem-vinda. Quero ver todas vocês nos nossos próximos eventos e a gente vai continuar contribuindo com vocês de forma online, aí, seja através dos cursos, de lives, a gente vai voltar a se encontrar. Tá bom? É isso aí. Marielle, Flávia, Rejane, Grazi Rodrigues, que deve estar com a Martina aí também, né? Participando do autodesenvolvimento desde já. Gratidão imensa, gurias. E a Eve falou do nosso Instagram. Realmente tem muito conteúdo lá, tem muita dica. Nos ajudem aí a ampliar esse movimento. Curtam lá o que vocês gostarem, né? Marquem uma amiga que puder ouvir e se beneficiar daquilo que a gente está trazendo, tá bem? Grande beijo, buenas noches!